Bom, pessoal, vamos lá então, vamos dar continuidade. Só visualizem para mim aí se o slide tá na tela aí, de todos. Aqui não tá, não. Não? Espera aí, deixa eu ver aqui então o que eu posso fazer. Agora tá ok? Tá aparecendo lá na sua galeria, na biblioteca. Começar do zero aqui. E agora? Agora sim. Agora sim, né? Vamos lá então, nós estávamos no fator econômico, eu já tinha falado de juros, e vamos falar de inflação. Inflação, gente, é o aumento generalizado dos preços, né? Então, como que isso vai afetar a minha empresa? A inflação, ela vai virando uma bola de neve negativa, onde os meus insumos se tornam mais caros, e por meus insumos se tornarem mais caros, eu preciso, às vezes, aumentar o preço. Ou ainda a inflação, ela pode acontecer também a partir do momento que há uma procura generalizada por uma série de produtos, há muito dinheiro às vezes no mercado, e isso aumenta o consumo, e com o aumento do consumo, os preços tendem a aumentar. Então, esse fator, de alguma forma, ela vai interferir no meu negócio. Taxa de câmbio. Como que a taxa de câmbio, ou seja, como que o dólar vai interferir na economia? De diversas maneiras, né? Principalmente se eu sou uma empresa industrial que utiliza de insumos né, que são importados. Então, vai me gerar aí um certo tipo de problema. Por outro lado, né, se eu sou uma empresa exportadora, então o fator econômico, de alguma forma, ele também vai interferir, nesse caso, favoravelmente. Então, entendam que cada um desses itens da análise Pestel, eles podem interferir na minha empresa de maneira positiva e até mesmo de maneira negativa. Então, a gente precisa ficar atento a entender isso, porque essa interferência ela pode vir de diversas maneiras. Então, às vezes, a gente tende a olhar fatores somente como fatores negativos e muitas vezes não é bem por aí. Questões até aqui, política econômica, tranquilo, posso seguir. Fatores sociais. Então, outro fator importante também para a minha análise de mercado, eu entendo que ela é muito importante, principalmente quando eu vou iniciar uma nova empresa, ou quando eu vou lançar um novo produto. Por que esses fatores são importantes? Primeiro, questão de renda, né? Como que essa forma, como que o dinheiro está na mão das pessoas em determinada área, por exemplo, avaliando a questão de dados geográficos, se naquela região, por exemplo, que eu pretendo implantar o meu negócio ou desenvolver um novo produto, eu vou ter pessoas com renda para isso. A escolaridade das pessoas fala muito, dependendo do nível de negócio que eu tenho,
o nível intelectual das pessoas faz muita diferença. Então, por exemplo, não adianta eu montar uma livraria, vou montar uma livraria com um café num lugar onde a maioria das pessoas tem lá baixo nível de escolaridade. Então, a gente já sabemos, por exemplo, falando especificamente desse negócio, de uma livraria, que o nosso povo já, por natureza, lê muito pouco. São pouquíssimas as pessoas que têm o hábito de leitura. Muitas vezes, né, e eu falo às vezes, o próprio universitário, às vezes, que deveria ser o exemplo, né, lê pouco também, lê, na maioria das vezes, os livros técnicos, e é até compreensível, né, porque muitos, além de estudar, também trabalham, então, que horas que vai ler um livro que não seja um livro técnico, né? E isso faz de nós um povo que não é um povo muito leitor. Então, só, por exemplo, essa análise eu preciso fazer. Então, se eu, por exemplo, ainda penso em abrir uma livraria em um lugar de pouca escolaridade, o insucesso do negócio é garantido. Alguém aí ia falar alguma coisa ou só escapou mesmo o microfone? Deve ter só escapado, né? Enfim, outro fator importante, fator tecnológico. Eu sempre costumo dizer que seja você aí que está acompanhando essa aula, um aluno de contábeis, ou seja, você um aluno de administração, é inaceitável que você não domine os recursos tecnológicos, tá? Eu hoje tenho que dar a mão à palmatória, por exemplo, porque eu me sentei, por exemplo, numa tranquilidade de achar que eu não precisaria conhecer, por mais que eu já sabia que o Zoom é o aplicativo que a faculdade usa. E eu não me inteirei desse recurso. Então, vamos dizer assim, passei um aperto até que a aula está fluindo, as coisas estão acontecendo, eu acho que a outra aula ficou gravada, né, porque salvei ali, já vi o arquivo, mas, por exemplo, eu fiquei hoje tenso a tarde toda, como que seria utilizar essa ferramenta aqui, simplesmente pelo fato de eu não dominá-la. Então, imagina se eu realmente, vamos dar um exemplo aqui, se eu realmente falasse, se eu não sei usar isso, eu não domino nada de transmissão, né? Eu sou professor presencial, eu certamente seria olhado com outros olhos pela coordenação, pela direção da instituição. Então, oportunidades que a gente acaba perdendo. Agora, se eu estou na gestão de um negócio, aí mais ainda. Porque olha só, por exemplo, a decisão que a faculdade teve que tomar. A decisão que a faculdade teve que tomar de eu preciso que as aulas aconteçam, eu preciso que aconteça, então eu tenho que contar que eu tenho colaboradores com conhecimento nesse sentido. E aí, gente, eu vi algumas críticas, aproveitando falar disso, dizendo que, poxa, a faculdade do futuro é a única faculdade que vai dar aula. Gente, levanta a mão para o céu. Levanta a mão para o céu. O professor, às vezes, ele recebe por hora e se a instituição, por exemplo, desmarcasse a aula, talvez seria até um alívio para a folha de pagamento dela. Então, se a faculdade ela realmente mantém uma aula num dia como hoje, é porque ela realmente está preocupada com o resultado final, né, da carreira de cada um. Não é um feriado, tem um planejamento, tem uma ementa a ser cumprida, igual, por exemplo, hoje nós estamos fazendo aqui uma revisão para a nossa prova. Talvez em outro momento a gente não poderia fazer. Então, assim, tem uma preocupação pedagógica por detrás disso. É claro que nesse momento a maioria queria sim estar num churrasco, queria estar. Claro que eu queria também estar num churrasco. Agora, inclusive, eu estaria em um, minha família está em churrasco nesse momento aí. O pessoal lá está lá tomando a cerveja gelada, comendo uma picanha, a picanha que ainda está tendo que ser comprada. E aí? Eu estou aqui, mas enfim, estou aqui realizado, feliz, fazendo o que eu gosto, mas poderia estar em outro lugar. Mas às vezes a vida profissional é isso mesmo. Bem-vindos ao mundo do trabalho, que a gente muitas vezes vai ter que deixar de fazer o que a gente gosta para estar aqui. E eu tiro o chapéu aí para os 9 alunos que estão aqui acompanhando essa aula, porque realmente mostra, não estou desmerecendo quem não está, porque às vezes realmente não deu para estar aqui, mas quem está aqui demonstra realmente uma garra diferenciada. 10 alunos agora, falei, entrou mais um. E mostra realmente uma garra diferenciada. Então, assim,
voltando à questão tecnológica, eu não posso hoje estar fora desse conhecimento. Se eu quero realmente ser um profissional de qualidade, eu preciso dominar os recursos tecnológicos. E quando eu digo dominar, não é só arranhar eles, não, é saber realmente explorar o máximo que eles têm. Novamente falando aqui, ó, só de olhar o que eu estou vendo aqui, eu percebo que dá para dar aulas fantásticas nesse aplicativo, aqui nesse programa que a gente está usando aqui. E se eu realmente dominasse ele, talvez a aula estaria sendo um pouco melhor ainda do que o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, nós precisamos explorar dos nossos colaboradores, realmente que eles dominem esse conhecimento, e nós, como gestores, nós que estivermos à frente do negócio, realmente precisamos ter o que há de melhor na gestão tecnológica. Fatores ecológicos. Vamos começar pelo menos importante, que também é importante. Hoje, por exemplo, empresas que usam o selo Empresa Amiga do Meio Ambiente, ela já conquista uma fatia do mercado interessantíssima. Empresa Amiga dos Animais, tem uma galera que vai comprar nessa empresa. Então, se a gente olha só pelo lado do marketing puro e simples, você ser uma empresa que faz um uso sustentável dos recursos naturais já te coloca numa posição de destaque em relação a outras empresas. Então, vamos dizer assim, já estou fazendo algo de diferenciado. Agora, e se além disso eu também penso no que é o mais importante, que é realmente em criar um mundo melhor para as próximas gerações. Se a gente pensar sempre só na nossa geração, aos poucos nós vamos acabar com o planeta. Porque nós falamos, a água, puxa, a água está sendo tão poluída que daqui a pouco vai ser difícil a água potável. Isso não vai acontecer tão cedo, tem muita água. Gente, há pouco tempo atrás, não sei há quantos anos, se há 3, 4 anos atrás, aqui em Meuaçu, especificamente, teve uma seca que a gente ficou preocupado, custou chover, ficou um inverno, um períodozão sem chuva mesmo, que eu lembro até hoje que quando deu uma chuva, as pessoas começaram a chegar na janela, agradecer a Deus, e a gente começou a ficar preocupado realmente de faltar água. Aqui em Meuaçu, região sudeste, uma região que sempre sofreu e sofre com o excesso de água e não com a falta. Então, assim, os problemas ecológicos, os problemas ambientais, eles são para agora, tá? Há uma preocupação que a gente precisa desenvolver em relação a isso. Entender que há uma possibilidade de explorar os recursos, não é deixar de explorar os recursos naturais, que nós precisamos explorá-los sim, mas fazer isso de uso sustentável, tá? Fazer isso de forma sustentável. Então, eu, como gestor, tenho que me preocupar sim com a quantidade de poluentes que a minha produção ela vai gerar, ficar realmente preocupado com a imagem que isso gera, né, com a população, porque isso é importante. Outro fator importante são os fatores legais, 2 pontos principalmente que são fundamentais para uma empresa, as leis trabalhistas e os direitos dos consumidores. A questão das leis trabalhistas, se eu não tenho uma gestão trabalhista importante dentro da minha empresa, eu posso quebrar a minha empresa. Hoje, por exemplo, se eu não respeito os direitos do meu trabalhador, porque às vezes eu posso entender que isso vamos dizer assim, é uma economia que eu vou fazer, eu não vou pagar 13º, eu não vou assinar carteira, porque isso é caro. Sim, é caro. Mas você não respeitar isso pode te levar a gastar muito mais dinheiro. E sem falar que a partir do momento que você não arca com os direitos trabalhistas dos seus colaboradores, você não tira o melhor deles. Ninguém gosta de ser explorado. Nós temos hoje um grande problema que é o seguinte, o nosso país, desde que ele é país, os mais fortes exploram os mais fracos. Essa política ela acontece desde quando a colonização começou aqui. Quem tem mais poderio tenta explorar aquele que tem menos, e isso acaba, de alguma forma, sendo cultural. Então, nós temos realmente a cultura de, às vezes, não querer dar ao colaborador tudo aquilo que é de direito dele, por entender, às vezes, que é demais. Só que quando do planejamento de um negócio, eu preciso avaliar primeiro o custo que é ter um colaborador. E quando eu falo do custo de ter um colaborador, é o custo real disso, ou seja, avaliando
com todos os direitos que esse colaborador tem. Se eu não posso, entendam bem isso, se eu não posso, dentro da minha, faço as contas ali, eu não tenho como pagar os direitos do meu colaborador, senão a minha empresa se torna inviável, então eu paro com a empresa. Eu não posso seguir adiante, por quê? Porque eu vou estar cometendo primeiro um ato de ilegalidade, vou estar contra a lei. Então, como que uma empresa vai prosperar se ela não respeita uma lei do seu país? E mais, né? Eu estou com uma bomba relógio, porque um colaborador que não tem os seus direitos respeitados, ele pode até aceitar no primeiro momento, porque lei trabalhista é assim. O cara pode até assinar um papel, entendam isso, olha só que interessante isso, questão de direito trabalhista. O cara pode ir lá num cartório, assinar um documento dizendo assim, eu, Walter Felipe Santiago, declaro para todos os fins que eu aceito não receber o direito X, eu aceito não receber o piso da minha categoria, eu aceito não receber férias, eu aceito não receber 13º. Assino, faço um documento, levo no cartório, assino, reconheço firma com 3 testemunhas, registro esse contrato. Aí daqui a algum tempo eu vou lá e quero entrar na justiça correndo atrás dos meus direitos. O patrão pode apresentar esse documento onde eu abri mão desses direitos, que ainda assim eu vou ter direito de receber. São direitos que nem eu mesmo posso abrir mão. São direitos que não há possibilidade de abdicar deles. Então, olha o tamanho da importância disso. Mas aí tem muita gente que fala assim, mas o empregado é um sem vergonha de entrar na justiça. Por quê? Quando lá atrás a gente ofereceu o emprego para ele, ele falou que aceitava. Ele já sabia que ele não teria carteira assinada, ele já sabia que ele não teria os direitos todos, mesmo assim ele quis. Agora ele vai entrar na justiça, isso é uma sacanagem. Gente, vamos colocar no lugar desse colaborador. Imagina um pai de família que está ali passando necessidade, está vendo o filho ali querendo comer e ele não tem condição de alimentar aquele filho adequadamente. Ele está se vendo sem como pagar um aluguel, está na iminência de ser jogado na rua ou às vezes já está em situação de rua. Você acha mesmo que uma pessoa dessa iria rejeitar qualquer tipo de oferta? Agora, ele aceita muitas vezes, então, isso por desespero. Nós somos um país com 12 milhões de desempregados, o último número, salvo engano, é esse. Então, é claro que o colaborador vai aceitar no primeiro momento. Só que nós, como gestores, temos que ter a visão humana também. E se você não quiser ter uma visão humana, tem uma visão só racional que você resolve esse problema. Ele aceita sim, mas depois, quando a coisa começa a andar, ele vai ver que ele quer o que é de direito dele. Então, não adianta a gente fazer esse tipo de economia, que é uma economia burra. Aliás, é uma economia louca. Por quê? Porque vai gerar uma bomba relógio. Tem empresário que fala, eu nunca assinei. Gente, é muitos, né, nessas minhas... tanto na vida de advogado quanto na vida de administrador, eu passo por essas questões de ver gente falando assim, eu tenho empregado aqui a vida inteira, eu tenho tantos anos de empresa, nunca ninguém me levou na justiça, porque esse é o termo que usam, né? O termo correto seria, nunca ninguém me entrou com um processo trabalhista em face da minha empresa. As pessoas no pop falam, né? Nunca ninguém me levou no pau, ou nunca ninguém me levou na justiça, seja lá como fala. Mas o dia que leva, entendam bem, tem muitas empresas que nunca levou, mas o dia que leva é fatal para a empresa. O dia que leva é fatal muitas vezes, porque ou é fatal porque é um processo tão grande que gera um custo tão alto para a empresa, uma condenação tão grande que torna o negócio inviável, ou então porque ele gera um efeito cascata, que é assim, um colaborador, nunca ninguém tinha entrado, um entra, vai lá e ganha, o outro fala, eu não vou ficar aqui nesse negócio também não, eu também vou, e o outro também vai, e acaba acontecendo. Então, ou é porque é uma pancada muito grande, ou é uma pancada em escala. Ou então as duas, né? Ele leva uma pancada grande, outra pancada grande, e assim sucessivamente. Eu já vi muita empresa quebrar por causa disso, tá? Eu era advogado de uma empresa
eu era um advogado correspondente, na verdade, é uma empresa do Rio Grande do Sul que pegou uma série de obras aqui na região para fazer, era uma empreiteira, fazendo pequenas represas, né, para elétricas, para pequenas hidrelétricas aqui na região. Então ela ganhou as licitações e pegou aqui na região tudo. Uma empresa forte, lá do Rio Grande do Sul, já consolidada no mercado. Então, uma determinada obra deles, todos os funcionários entraram na justiça. Eram 30 funcionários. Então, eles me contrataram para ser o advogado dessas 30 ações trabalhistas. Eles tinham um advogado lá do Sul, o advogado fazia as defesas, me enviava, e eu ia para a audiência representar essas defesas. Eu me inteirava das defesas e ia. Fizemos 30 defesas, fizemos 30 acordos, porque eles estavam errados em todos os acordos, para vocês terem uma ideia. Em todas as ações. Fizemos acordo. Beleza. Foi um baque para a empresa, mas a empresa se recuperou daquilo. Só que a notícia andou para as outras obras que eles estavam fazendo acordo, que eles estavam pagando o direito, vamos dizer assim. Aquilo virou um efeito cascata e uma empresa que estava no Brasil inteiro, né? Ela é do Rio Grande do Sul, pegando obras no Brasil inteiro, ela quebrou por causa de umas ações aqui na nossa região. Eles foram demandados em mais de 500 ações, porque 30 pessoas entraram e os outros se animaram. 500 ações. Pelo final, até eu tive que abandonar o barco, porque eles não estavam conseguindo mais me pagar nem os honorários para o advogado. Eu até fiz algumas para eles, como uma gratidão também, porque, poxa, eu ganhei um dinheiro legal naquelas 30, mas depois eu falei assim, não, eu vou... Tanto que eu reduzi primeiro o valor dos honorários, porque eles não estavam conseguindo pagar e o volume tinha aumentado, negociei com eles, depois chegou um ponto que eles não estavam enviando os valores, mas ainda assim eu estava indo nas audiências, depois eu falei, não dá mais. E a empresa quebrou. Hoje a empresa não existe mais. Então, olha só, era uma empresa, não era uma empresa pequena nem média, era uma grande empresa com representação nacional. Por não observar leis trabalhistas, o que deu? E olha que eram coisas pequenas, tá, gente? Não era, todo mundo tinha carteira assinada, todo mundo tinha o salário em dia. O problema é que eles não pagavam o adicional de periculosidade. E o trabalho exercido tinha esse direito. Então, por causa de um pequeno, nem tão pequeno assim, mas um direito só dentre vários outros, essa empresa deixou de existir. Então, respeitar as leis trabalhistas, elas são importantes. E onde mais a lei trabalhista influencia na vida da gente? Sempre que mudam as leis trabalhistas, de alguma forma isso vai impactar na minha empresa. Então, se, por exemplo, o governo cria leis trabalhistas mais flexíveis para o empregador, vai ser benéfico para mim. Se o governo cria leis, o governo, na verdade, não cria, né? O poder legislativo, melhor dizendo, cria leis menos flexíveis, mais favoráveis ao trabalhador, então isso vai influenciar negativamente na empresa. Tranquilo aqui em relação a leis trabalhistas, sempre que a gente fala de uma outra ciência, é importante a gente ter esse retorno de vocês. Quanto à questão de leis trabalhistas, todo mundo entendeu como ela interfere aí no dia a dia das empresas? Seguindo, então, em relação ao direito dos consumidores, gente, se eu não posso falhar em relação aos direitos de quem trabalha comigo, que dirá, então, falhar com aqueles que compram, da minha empresa. Então, ficar atento também aos direitos dos consumidores. Eu trouxe, nesse slide que foi disponibilizado para vocês, salvo engano, no dia 1º de setembro, tem aqui os principais direitos trabalhistas, os principais direitos do consumidor, então vale a pena depois vocês fazerem a leitura, tá certo? Outro ponto importante, na questão do nosso planejamento é a definição de metas e objetivos. Então, é muito importante hoje que a minha empresa ela tenha suas metas e objetivos traçadas de forma inteligente. Significa que quando eu digo que eu preciso traçar etapas e planejamentos inteligentes, significam que eu tenho que fazer metas, traçar metas e objetivos que sejam possíveis de ser alcançados. É claro que todo mundo quer ganhar muito dinheiro, todo mundo quer fazer realmente muita grana, mas primeiramente eu tenho que avaliar se a minha empresa ela tem realmente essas condições. E as metas e objetivos elas devem seguir um padrão SMART, ou seja, as metas e objetivos da minha empresa precisam ser específicos, mensuráveis,
alcançáveis, relevantes e baseadas em um tempo. Ou seja, eu tenho que definir muito bem o que eu quero, o quanto eu quero, se é possível alcançar ou não, coisas que sejam relevantes dentro de um tempo, porque eu não posso também, por exemplo, estabelecer que eu quero aumentar minha lucratividade em 30%. Ok, mas em quanto tempo? Então é muito importante também que eu tenha um time em relação a isso. O exemplo aqui que eu trouxe para vocês, tá certo? Foi que uma empresa, né, ela quer modificar o custo de aquisição de clientes, baixar esse custo para 27%, de 35% para 27% nos próximos 12 meses. Então, onde há a especificidade aí disso? Diminuir o custo de aquisição de clientes. Então, está bem claro o que eu quero. Então, eu especifiquei, eu tenho que saber o que eu quero. É mensurável, ou seja, eu quero que seja 27%. Isso é possível de se analisar. É alcançável? Sim. Por quê? Porque algo que é 35% cair para 27% dentro de uma estrutura empresarial não é uma queda tão brusca assim. Então é algo que é perfeitamente alcançável. É relevante? É claro que é relevante, porque tudo dentro de uma empresa que eu faço para reduzir o meu custo, de alguma forma, vai sim ajudar no desenvolvimento da minha empresa. Tá certo? Todo o dinheiro que eu deixo de gastar, ele vai para algum lugar interessante, ou ele vai para reinvestimento da empresa, ou ele aumenta a minha margem de lucratividade, ou ambas as situações. Então, nesse caso, né, eu preciso, sim algo relevante. E tempo? É dentro de um tempo possível de se avaliar, 12 meses, está bem claro aqui. Então, qualquer tipo de meta que eu tenho, eu preciso verificar se ela vai atender a esses elementos. Então, por exemplo, eu quero, gente, falta 10 minutos para o encerramento da aula, eu quero aumentar minhas vendas, né, eu quero aumentar em 10% meu faturamento dentro do próximo ano. Então, o que é o específico? Aumentar o faturamento. Mensurável, 10%. É alcançável? Um aumento em faturamento de 10% não é algo tão absurdo, então é alcançável. É relevante? Poxa, é claro que é relevante. Porque a partir do momento que eu vou ganhar mais, é claro que isso é importante para dentro da empresa. Tempo, 12 meses, né? Um ano que eu falei. Então, é possível. Então, tudo que a gente quer, a gente precisa verificar se tem esses elementos. Porque se não tem um desses elementos, então, por exemplo, se eu só dissesse, eu quero aumentar minha lucratividade no próximo ano, está faltando algumas coisas. Está faltando o quê? O mensurável, eu quero ganhar mais quanto? E é alcançável? Eu não sei, poxa, eu não sei nem se é mensurável. Então, tudo que eu vou fazer, né, dentro de uma estrutura de metas e objetivos, eu preciso verificar se é específico, mensurável, alcançável, relevante e tem um tempo determinado. E aí, gente, eu preciso criar um plano de ação. E aí, para a criação de plano de ação, eu utilizo a ferramenta 5W2H, que é basicamente o que fazer, por que fazer, onde fazer, quando fazer, quem vai fazer, e como fazer e quanto custa fazer. Então, toda vez que eu vou criar um plano de ação, ou seja, que eu vou criar uma estratégia para poder colocar em prática aquilo que está dentro do meu planejamento estratégico, eu tenho que avaliar se essa estratégia de plano de ação, ou seja, algo que eu vou desenvolver, obedece isso. Então, o exemplo aqui que eu trouxe, o que lançar um aplicativo da loja, tá certo? Por que lançar um aplicativo de loja? Para garantir praticidade, conforto e segurança para os usuários. Então, a minha loja ela não tinha um aplicativo, agora eu quero ter. E aí, esse aplicativo, quem vai poder baixar esse aplicativo? Onde? No mercado nacional. Quando? Exemplo aqui, né? Eu estava em 2018, seria lançado em 2019. Quem vai fazer isso dentro da empresa? Meu departamento de tecnologia. Como? Aí dentro de uma metodologia específica. E quanto isso vai me custar? Então, tudo que eu quero fazer, eu quero lançar um novo produto para a minha empresa, eu quero lançar um novo item para dentro da minha empresa. Então, eu preciso verificar
qual é esse item, por que que eu quero lançar esse item, onde esse item vai circular, quando ele vai começar a ter dentro da minha empresa, quem vai ser o setor responsável por trazer esse novo produto para dentro da minha empresa, de que forma ele vai chegar dentro da minha empresa e quanto isso vai custar para que eu tenha esse produto dentro da minha prateleira, né? Ou para que eu produza esse tipo de item. Sob controle aqui, gente? E agora, mensuração de resultados. Gente, é o nosso último item, mas é muito importante a gente ter a capacidade de verificar a cada momento se aquilo que eu planejei está realmente atingindo os objetivos que eu realmente gostaria que atingisse. Então, gente, por que mensurar? Porque às vezes os planos não dão certo. Às vezes você vai fazer um planejamento estratégico cumprindo todas essas etapas que nós fizemos aqui, mas às vezes não vai acontecer. Então, a gente poder verificar isso a cada momento é importante, e até mesmo para a gente encontrar resultados interessantes, além do resultado de que as coisas não vão bem, mas de encontrar que os negócios estão melhores do que a gente imaginava. Vou voltar no exemplo, né, porque eu sempre falo com eles para vocês, mas eu acho que ele clareia muito as nossas ideias. Certamente as empresas que fabricavam máscara descartável, elas não tinham criado um planejamento estratégico para produzir o tanto que precisava produzir no período da pandemia. Então, pode ter certeza que quando eles vieram mensurar e acompanhar os resultados, eles perceberam que já tinham, né, certamente vendido toda a produção que ainda nem tinha iniciado e que eles iriam ter que refazer o seu planejamento. Então, essa etapa é importante, que às vezes ela vai me levar a uma situação que eu preciso modificar o meu planejamento para que eu aumente, por exemplo, a produção. Ou, em casos, né, que acaba acontecendo na maioria das vezes, em situações que eu preciso mudar o curso do meu negócio porque as coisas não vão indo tão bem. Então, isso também é importante. Então, eu preciso, em outras palavras, saber se tudo o que foi planejado está evoluindo de acordo com o esperado ou se há a necessidade de efetuar algum tipo de ajuste. Gente, é isso que eu tinha para tratar com vocês. Agradeço aí a participação de vocês, tá certo? Vou abrir agora aí para perguntas, vou deixar o espaço aqui para isso. Alguém tiver alguma dúvida, até mesmo em relação à prova, alguma questão, alguma dificuldade aí em relação ao trabalho, todos já concluímos o trabalho, eu vou lançar a nota para todo mundo. Quem ainda não fez o AVA, eu peço gentilmente que termine até, no máximo, o final da segunda etapa, ou seja, até a entrega da prova, eu quero que quem tiver com problema de AVA resolva, tá certo? Quem tiver com questão de faltas, pendência de faltas, me procura no privado para poder resolver essa situação, tá certo? Para que ninguém aí saia prejudicado. Tá bom? Em relação à prova, a lançamento de nota, alguém tem alguma dúvida aí? Que dia vai ser a prova, Felipe? Você fez a pergunta mais difícil, mas eu vou olhar no calendário para você aqui agora, porque mudou tanta Não, coisa. É dia depois você manda lá 1º. no grupo. Eu mando no É dia grupo, 1º. isso. Eu mando no grupo. Mas eu acho que é na próxima semana, tá? É dia 1º, Felipe. É dia 1º, né? Então é próxima semana, não é? Isso mesmo. Isso. Beleza, então. Prova tranquila, a matéria toda, tá, gente? Não tem como eu pegar só um pedacinho da matéria. Mas, assim, por um lado, isso é bom também, tá? Vocês só não precisam se preocupar tanto. Não, é a matéria toda mesmo. Depois eu até no grupo eu direciono vocês melhor aí, quem tiver mais dúvida. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Por mim, tá de boa. Então, estão dispensados aí, tá bom? Obrigado, gente, de coração, por não deixar eu ficar falando sozinho aqui, por eu não me... deve ser horrível ficar esse tempo todo aqui falando, então, obrigado pelos 10 colegas que vieram aí, realmente fizeram a diferença, e essa aula vai estar salva depois no AVA também, caso vocês precisem fazer alguma revisão, e para aqueles que não puderam estar aqui,
certamente não puderam estar aqui, não é porque estavam em churrasco, né, bêbados, são porque estavam fazendo outras atividades mais relevantes até mesmo do que a aula. Eu quero acreditar nisso. Uma boa noite, então, para todos. Tá? Até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite.